aí hoje para mais um vídeo. Hoje a gente vai trazer um vídeo de direito dos contratos, tratando das condições para validade dos contratos, tá? Deixa eu colocar aqui. O que acontece? Os contratos, ele tem requisitos de validade de ordem geral, requisitos de validade gerais, que são aqueles requisitos que se exige para qualquer negócio jurídico, né? Que são aqueles elencados no artigo 104 do Código Civil, que a gente já cansou de ver lá em relações jurídicas, inclusive tem vídeo sobre eles aqui, que artigo 104. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não, defesa em lei. Então, esses requisitos que estão lá no 104 são requisitos de ordem geral, requisitos comuns a todo negócio jurídico. Qualquer negócio jurídico tem que preencher esses requisitos. Agente capaz, tem que ter um agente capaz, né? E aí a gente vai lá para o artigo 3º e o artigo 4º, absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. Então, se não está elencado lá, você tem esta capacidade para exercer. Que a gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho. Depois, o objeto ele tem que ser lícito, ele não pode ser proibido pelo ordenamento jurídico, pela ordem jurídica. Ele tem que ser possível, e aí a gente estudou isso em relações jurídicas, a gente viu que tem duas espécies de impossibilidade. Temos a impossibilidade física e a impossibilidade jurídica, né? A impossibilidade física é, por exemplo, vender Marte ou vender Júpiter ou colocar o dedo na Lua. São coisas que são fisicamente impossíveis de se realizar. Então você não pode dizer, vou dar um apartamento para você se você encostar o dedo na Lua. Isso é fisicamente impossível. E os juridicamente impossíveis são aqueles que, apesar de poderem ser realizados, tem uma possibilidade física de ser realizado, a lei veda sua realização. Por isso, uma impossibilidade jurídica. E por fim... O objeto ele tem que ser também determinado ou determinável. Determinado é aquele objeto certo, né? Tem toda a individualização ali. Que a gente estudou isso em obrigações semestre passado. E o objeto determinável é o incerto, aquele que, apesar de não ser totalmente determinado, de não ter as suas qualidades discriminadas ali, ele é passível de determinação, né? Que a gente viu que o objeto determinado é aquele que você tem o gênero, você tem a quantidade, você tem a qualidade do objeto. E o objeto determinável é aquele incerto, onde você tem apenas o gênero e a quantidade, mas ainda falta ser discriminado a sua qualidade, tá? Mas ele é passível de determinação. E por fim, o 104 exige também, para validade de qualquer negócio jurídico, que ele preenche uma forma prescrita ou uma forma não defesa em lei, tá? Então, quando a lei prescrever uma forma para que ser regido aquele negócio, por exemplo, casamento. Casamento é um negócio solene que tem toda uma formalidade prevista pelo ordenamento jurídico. Então tem que ser preenchida aquela formalidade exigida pela ordem jurídica, pelo Código Civil. Já quando a lei não prevê nada, né? Porque a regra é que você tem o quê? Total liberdade, não digo total, mas tem a liberdade de escolher a forma que você quer para a realização do negócio jurídico. Então, se a lei ela não determina nenhuma forma, se ela não defende nenhuma forma, não exige nenhuma forma, você pode realizar do jeitinho que você quiser, da forma que você quiser, ok? Então, esses são os requisitos de ordem geral, requisitos comuns a qualquer negócio jurídico, requisitos que tem que estar presente em qualquer negócio jurídico para sua validade. Então, depois dá uma olhadinha lá, artigo 104 do Código Civil, que tem que estar na ponta da língua, ok? Depois, visto esses requisitos de ordem geral, que são aqueles que têm que estar contidos em qualquer negócio jurídico, a gente tem os requisitos para a validade dos contratos. Os requisitos para a validade dos contratos, eles vão ser divididos em 3 ordens. A gente vai ter os requisitos subjetivos, os requisitos objetivos e os requisitos formais. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dividir essa temática em 3 vídeos, tá? Este vídeo eu vou estar falando dos requisitos. Nesse vídeo eu vou estar falando dos requisitos subjetivos, depois eu venho trazendo os requisitos objetivos, depois um outro vídeo sobre os requisitos formais, ok? Então vamos lá, os requisitos subjetivos. Antes de falar do requisito subjetivo, eu quero ressaltar uma coisinha aqui. O contrato, ele é um negócio jurídico bilateral. Quando a gente estudou os negócios jurídicos, a gente viu que o contrato, ele é um negócio jurídico bilateral, né? Ou pode ser também plurilateral.
Mas a gente diz que é um negócio jurídico bilateral, por quê? Porque o contrato, ele exige no mínimo a manifestação de vontade de duas pessoas. Então, para ter um contrato válido, para ter um contrato, para ter a existência de um contrato, tem que ter no mínimo a manifestação de vontade de duas pessoas, tá? Então, o contrato ele pode ser bilateral ou plurilateral. Bilateral quando tiver manifestação de duas pessoas, de duas partes, e plurilateral se for mais de duas pessoas, mais de duas partes. Mas a regra e o mínimo que se exige para a formação de um contrato é um mínimo da manifestação de duas vontades, de ter duas partes para a realização do contrato, ok? Bom, disciplinado isso, pois que eu dei este conceito básico, vamos aqui partir agora para os requisitos subjetivos do contrato, para a validade do contrato. O primeiro requisito de ordem subjetiva para a validade do contrato é a capacidade genérica, né? Aquilo que eu estava falando ali quando eu falei do artigo 104, né? Capacidade genérica. O que é capacidade genérica? Capacidade genérica é nada mais, nada menos que você ter capacidade, que você ter aptidão para os atos da vida civil. Você pode exercer os atos da vida civil? Você tem capacidade genérica. E aí, para saber se você tem capacidade genérica, para saber se aquele agente tem a capacidade genérica, você precisa recorrer aos artigos 3º e 4º do Código Civil. O artigo 3º vai discriminar pra gente quem são aqueles que não têm, são aqueles que têm uma incapacidade absoluta, os absolutamente incapazes, que tá lá no artigo 3º, somente os menores de 16 anos. Então, os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Tem que ser representados para a prática dos atos da vida civil. E o artigo 4º vai falar pra gente dos relativamente incapazes, que são os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais viciados em tóxicos, aqueles que aqueles que por causa transitória, por causa permanente, não podem exprimir a sua vontade, e os pródigos. Então esses estão lá no artigo 4º, são os relativamente incapazes que têm que ser assistidos para a prática dos atos da vida civil, ok? Aí se for menor de idade vai ter o tutor, se for maior de idade vai ter o curador, tudo aquilo que a gente já estudou, tem inclusive vídeos aqui no canal sobre isso, tá? E fica atento quando você for ver os artigos 3º e 14 para ver se o seu código tá de acordo com a nova lei lá, com o Estatuto do Deficiente, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, presta atenção nisso aí, tá bom? Porque essa Lei 13.146 de 2015, ela trouxe modificações para o artigo 3º e para o artigo 4º, porque hoje é considerado como absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos, ok? E tem lá aquele rol lá de 4 do artigo 4º que traz os que são relativamente incapazes. Então, isso é o primeiro requisito subjetivo para a validade do contrato. Você tem que ter capacidade genérica para a prática para poder celebrar um contrato. E a capacidade genérica é simplesmente você ter a aptidão para a prática dos atos da vida civil, poder praticar os atos da vida civil, ok? Lembrando que, aí você vai lá para as hipóteses... Eu tive que mudar de câmera, mas continuando. Eu tava falando então, né, dos requisitos subjetivos para validade do contrato. E tava falando do primeiro requisito subjetivo para validade do contrato, que é a capacidade genérica, e eu falei que a capacidade genérica é simplesmente a aptidão para a prática dos atos da vida civil, tá? E aí, para saber se você tem essa aptidão genérica, essa capacidade genérica, você vai ter que ver lá o que diz o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil. O artigo 3º vai trazer pra gente os absolutamente incapazes, são aqueles que têm que ser representados, né? E o artigo 4º vai trazer pra gente os relativamente incapazes, são aqueles que têm que ser assistidos na prática dos atos da vida civil. E aí, se for menor de idade, vai ser assistido pelo tutor. Se for maior de idade, vai ser assistido pelo curador. E para fechar essa capacidade genérica, que é o primeiro requisito subjetivo da validade do contrato, a gente tem as pessoas jurídicas, né? Quem vai ter essa capacidade genérica para atuação dos atos na vida, para a prática dos atos da vida civil, no caso das pessoas jurídicas? Então, vai ser aquele que estiver determinado, aquele indivíduo que estiver determinado
no estatuto da pessoa jurídica, no estatuto daquela sociedade, daquela empresa, como o capaz para representar aquela pessoa jurídica na prática dos atos da vida civil, na prática dos atos judiciais, na prática dos atos extrajudiciais, seja passiva ou seja ativamente, ok? Então, vai ter essa capacidade genérica. No caso da pessoa jurídica, aquele indivíduo que estiver determinado, discriminado no estatuto daquela sociedade, daquela pessoa jurídica, ok? Depois a gente passa pro segundo requisito pro segundo requisito subjetivo para validade do contrato. O segundo requisito de ordem subjetiva, é a aptidão específica para celebrar contratos. É a aptidão específica para contratar. Note-se que no requisito anterior, né, no primeiro requisito subjetivo para validade do contrato, eu falei da capacidade genérica, né? Você tem capacidade plena para exercitar os atos da vida civil, você tem capacidade genérica e pronto. Agora, o segundo requisito está falando de uma aptidão especial para a prática dos contratos. É uma aptidão especial para contratar. No que consiste essa aptidão especial para contratar? É você poder dispor daquele bem que é objeto do contrato, você poder dispor daquele direito que é objeto do contrato. Por exemplo, eu posso pegar a casa do meu vizinho e vender para outra pessoa? Óbvio que não. Por quê? Porque eu não tenho poder de disposição sobre a casa do meu vizinho. A casa não é minha, então eu não posso dispor dela, porque não é um bem meu, ok? Outro exemplo, vamos supor que eu seja casada e eu quero vender a minha casa para João. Eu só vou poder vender essa propriedade, só vou poder vender minha casa se o meu cônjuge autorizar. Então, como eu sou casada, eu tenho que ter a autorização do meu cônjuge para a prática desse ato, para realizar esta venda, ok? Vamos supor também que eu tenha filhos, eu tenho 3 filhos e eu quero dar uma casa para um dos meus filhos. Para que eu possa fazer isso, eu preciso da anuência, né, do consentimento dos outros filhos, dos outros descendentes. Então, em resumo, a aptidão específica para contratar consiste em você ter, além da capacidade genérica, você ter uma legitimidade. Então tem alguns casos concretos que a lei vai exigir que, além da capacidade genérica para fazer aquele contrato, você tenha uma legitimidade, ok? Então, a aptidão específica para contratar é isso. Você poder dispor daquele bem, você poder dispor daquele direito, você ter legitimidade para atuar, para celebrar um contrato naquele caso concreto. O terceiro e último e mais importante aí, requisito subjetivo para validade do contrato é o consentimento. Por que eu digo mais importante? Porque o consentimento, ele é um requisito específico, um requisito, como que eu posso dizer? Um requisito exclusivo do contrato. Tanto que quando você vai conceituar o contrato, a gente pergunta assim, o que é contrato? Você vai falar, um contrato é um acordo de vontades, estabelecido no mínimo, né, com uma manifestação de 2 vontades aí, uma vez que é um negócio jurídico bilateral. Então, manifestação no mínimo de duas vontades, de 2 pessoas, né? Já disse isso. Então, se você for conceituar, se alguém te perguntar o que é o contrato, você vai simplesmente dizer que o contrato é um acordo de vontades. Ou seja, olha só a importância do consentimento. O consentimento é simplesmente um acordo de vontades. Então, olha a importância desse requisito. Se esse requisito está no conceito do que é o contrato, então é muito importante. É um requisito de ordem especial do contrato, específico do contrato. Então, o consentimento é simplesmente um acordo de vontades, tá? Mas esse requisito, ele se desdobra aí em 3 aspectos, ok? Então, o consentimento, ele vai se desdobrar em 3 aspectos. Primeiro aspecto. As partes do contrato, né, as partes ali, elas têm que estar de comum acordo, elas têm que estar de acordo quanto à existência e quanto à natureza do contrato, tá? Então, tem que estar concordando, as partes ali têm que estar de acordo quanto à existência e quanto à natureza do contrato. Então, ambas têm que reconhecer que o contrato existe e ambas têm que estar de acordo quanto à natureza do contrato. Eu vou dar um exemplo para entender.
Vamos supor que eu queira vender a minha casa pro João. Então eu quero vender a minha casa pro João, mas na verdade o João quer que eu doe a casa para ele. Ele quer receber a casa de forma gratuita. Opa, a gente não tá de acordo quanto à natureza do contrato. Porque eu quero um contrato de natureza onerosa. Eu quero um contrato de compra e venda. E o João, por sua vez, quer um contrato de doação. Ele quer um contrato de natureza gratuita. Então há uma divergência ali de vontades quanto à natureza do contrato. E não pode, porque o requisito consentimento, que é um requisito subjetivo, ele engloba aí, ele exige aí que as partes estejam de acordo quanto à existência e quanto à natureza daquele contrato, ok? O segundo aspecto do consentimento é que as partes estejam também de acordo quanto o objeto do contrato, que as partes concordem em qual será o objeto do contrato. Por exemplo, no exemplo aqui de novo do João, vamos supor que eu queira vender minha casa para o João, mas na verdade o João quer que eu venda o meu carro a ele. Então há uma divergência, a gente não está concordando quanto ao objeto da obrigação. Eu quero que o objeto da obrigação seja a minha casa e o João quer que o objeto da obrigação seja o carro. Então não está tendo acordo de vontade quanto ao objeto da obrigação, ok? Então não terá validade. E o terceiro e último aspecto do requisito subjetivo consentimento é que as partes estejam de acordo quanto às cláusulas contratuais. Primeira coisa, antes de a gente falar do acordo quanto às cláusulas contratuais, a gente tem que saber exatamente o que são as cláusulas contratuais. Cláusula contratual é tudo aquilo que eu acordar no contrato, tudo aquilo que foi estipulado no contrato. Então, por exemplo, um contrato de locação. Eu vou alugar minha casa para Maria. E aí a gente estabelece lá no contrato que o pagamento será realizado todo dia 5 de cada mês. É uma cláusula. A cláusula que fala da data do pagamento. É uma cláusula do contrato. Ou a gente coloca lá que vai ser efetuado o pagamento no banco X. É uma cláusula. E assim por diante, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. As partes elas têm que estar de acordo quanto às cláusulas. Elas têm que estar de acordo quanto tudo que está estipulado no contrato. Se uma coisinha assim, uma das partes discordar, já não tem consentimento quanto à cláusula, já não tem acordo de vontade quanto às cláusulas. Então, vou dar um exemplo. Exemplo aí do contrato de aluguel. Eu vou alugar minha casa para Maria e aí a gente estipula no contrato, coloca lá no contrato que o pagamento do aluguel será efetuado todo dia 10 de cada mês. Só que aí Maria, na verdade, ela recebe o pagamento dela, do serviço dela, todo dia 15. E ela fala, não quero que o pagamento seja efetuado dia 10. Eu quero que o pagamento seja efetuado no dia 15, porque pra mim é melhor. Ou seja, eu tenho aí uma divergência quanto a uma cláusula contratual. Eu quero que o pagamento seja efetuado no dia 10 e ela quer que o pagamento seja efetuado no dia 15. Então a gente não está de acordo quanto à data de pagamento. Ou seja, a gente não está de acordo quanto a uma cláusula contratual. E tem que ter aí o acordo quanto às cláusulas, ok? Senão não vai poder ter eficácia, tá? Porque tá dentro do requisito subjetivo consentimento, que é um requisito importantíssimo, que é um requisito de ordem especial do contrato, para validade do contrato. Para fechar o consentimento, eu quero falar ainda, fazer uma observação, que o contrato, o consentimento do contrato, né, para realização do contrato, tem que ser um consentimento livre e espontâneo, tá? Quando eu digo livre e espontâneo, eu quero dizer que tem que ser um consentimento livre de qualquer vício do consentimento, de qualquer vício de vontade. Quando eu digo que ele tem que ser espontâneo, é que eu não posso, por exemplo, efetuar um contrato, celebrar um contrato onde eu estou coagindo a pessoa a celebrar esse contrato. A gente já viu lá quando a gente estudou relações jurídicas que a gente tem os vícios, né, chamados de vícios de consentimento ou vícios de vontade, que é coação, dolo, coação, erro, lesão e estado de perigo. São os vícios do consentimento. Então, se a gente está falando do requisito consentimento, né, que é um requisito importante para a validade do contrato, estou falando do requisito consentimento, como que eu posso admitir um vício de consentimento? Óbvio que não. Se há vício de consentimento, a manifestação de vontade ali não foi livre, não foi espontânea. Não pode ser assim. A manifestação de vontade para realização de um contrato, para celebração de um contrato, ela tem que ser livre e espontânea. Tem que ser da sua livre vontade, sem nenhum vício. Tem que estar isenta de vício do consentimento, de vício de vontade, ok? E se você precisa relembrar os vícios do consentimento, né, o erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão,
Tem os vídeos aqui no canal falando de cada um deles, vale a pena dar uma olhada lá. Então, voltando aqui. Eu preciso ter uma manifestação de vontade livre e espontânea que não tenha nenhum vício do consentimento, ok? Outra coisa, a manifestação de vontade, né, para a celebração do contrato, ela pode ser realizada de forma tácita e de forma expressa. A manifestação de vontade tácita é aquela que eu expresso com os meus atos. As minhas ações demonstram a minha vontade, tá bom? Vou dar um exemplo meio torto aqui, mas só para vocês entenderem. Maria entrou na minha casa e começou a morar na minha casa. Eu tenho uma casa que tem um apartamento embaixo e um apartamento em cima. Eu moro no de cima. A Maria entrou no apartamento de baixo, começou a morar lá e todo final do mês ela deposita uma certa quantia na minha conta. Eu não falei nada, deixei do jeito que tá, todo mês vou lá e retiro o dinheiro que ela me deu e pronto. Isso é uma manifestação tácita de vontade, porque se entende que com o meu ato de ir lá retirar todo final do mês aquele dinheiro e não reivindicar que ela esteja morando ali, se entende que foi efetivado ali um contrato de aluguel entre as partes, ok? Então, de uma maneira tácita, uma manifestação tácita de vontade. E a manifestação expressa, ela pode ser dada expressa verbal, né, pela palavra, ou expressa escrita, que é escrevendo, tá? Lembrando que a manifestação de vontade para a celebração do contrato, ela pode ser tácita ou expressa verbal, se a lei não exigir que ela seja escrita, que ela seja expressa escrita. Porque tem casos que a lei vai exigir que para a celebração daquele contrato seja feito por escrito, como por exemplo a sublocação. Para que eu possa fazer uma sublocação, eu preciso que o locador me dê uma declaração de vontade por escrito, consentindo que eu faça aquela sublocação, ok? E aí tem o artigo 111 do Código Civil que fala pra gente do silêncio como manifestação de vontade, né? Que o silêncio vai importar a anuência, vai importar a manifestação de vontade quando as circunstâncias autorizarem, quando as circunstâncias e os usos autorizarem e quando não for necessário declaração de vontade expressa. Ou seja, se a lei não exigiu declaração de vontade expressa e os usos e circunstâncias deixem, né, permitem que a anuência, que a manifestação de vontade seja feita por meio do silêncio, assim vai ser. Um exemplo disso é doação. Quando eu chego pra Maria e falo, Maria, eu vou te encontro ela na rua e falo, Maria, eu vou te dar uma casa. E ela simplesmente fica quieta e aí eu vou embora, ela vai embora. Se entende o quê? Que com aquele silêncio dela, ela deu uma anuência. Com aquele silêncio dela, ela concordou, né? Porque é algo bom pra ela. Então se ela não quisesse, ela falar, não, não quero. Como ela não falou nada, a gente entende que houve uma manifestação de vontade a partir do silêncio. Uma anuência através aí do silêncio, tá? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Então, gente, fechamos por aqui os requisitos subjetivos para a validade do contrato, ok? Qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários dúvidas, estarei respondendo assim que possível. Deixe na descrição do vídeo também meu e-mail, podem entrar em contato, pedir trocas de material, dicas ou qualquer outra coisa que tiver ao meu alcance. Podem fazer isso, eu acho muito legal, eu adoro receber um e-mail de vocês, já recebi alguns e-mails esses dias, respondo assim o mais rápido possível. E é isso aí, tá, gente? Até o próximo vídeo que eu vou trazer os requisitos objetivos para a validade do contrato, ok? Então é isso aí, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.